Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carla Kurz e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre cyberataques e cibersegurança para escrever com maestria uma redação que aprova. Isso mesmo, eu vou apresentar o assunto e te encher de informações úteis que podem ser utilizadas na sua argumentação. Bora lá? E se você está ansioso ou ansiosa e com um pouco de medo da redação, não se preocupe, porque você não é o único. Essa etapa da prova é sempre um enigma e motivo de desespero para grande parte dos estudantes. Afinal, ela tem um grande peso na nota final e acaba impactando bastante nos resultados dos concurseiros. Mas afinal, no final das contas, o que todo mundo quer é chegar no exame preparado, certo? Então, pensando nisso, euzinha aqui analisei os contextos sociais mais relevantes e compilei os possíveis temas de prova de redação de 2021 e o nosso tema de hoje é um deles, tá? Lembrando que é importante estudar o maior número possível de eixos temáticos para ganhar repertório de conhecimento e praticar a sua escrita com temas diferentes. Assim, com certeza, há menos chances de você ser pego de surpresa no dia da prova. E agora eu vou falar um pouco sobre um desses possíveis temas que eu separei aí nessa aula de hoje. Então, se ajeite aí na sua cadeira, já abra o seu caderno para anotar os assuntos que você precisa ficar de olho para este ano. Preparado? Então vamos lá falar sobre cyberataques e cibersegurança? Bom, em dezembro de 2020, mais um cyberataque na escala global foi noticiado. Hackers infiltraram-se nos produtos de uma empresa fornecedora de serviços digitais, olha que loucura, o que comprometeu os sistemas de governo e de empresas de tecnologia ao redor do mundo. Em um ano de balanço, Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, argumentou que é necessário um acerto, porque na leitura dele, as ameaças transbordaram o que seria de rotina. Então, na combinação de ataques articulados por governos e empresas especializadas. Porém, se pesquisadores da área em países que têm dianteira em índices de cibersegurança no mundo parecem estar atônitos com essa escalada, os seus pares, por exemplo, aqui no Brasil, sabem que a nossa situação tem peculiaridades bem desafiadoras. E isso você vai colocar na sua redação. Em primeiro lugar, o estrago econômico é significativo. As reportagens mostram como grupos brasileiros se especializaram em fraudes financeiras, como não é segredo para ninguém. Mas isso não é tudo. É que aqui, essas ameaças se combinam com aspectos das nossas múltiplas crises de sucateamento, de ineficiência da máquina pública, a diminuição do espaço para a sociedade civil. Então, nós temos que falar aqui na sua redação, no caso, falar aqui na aula para você escrever na sua redação, que existe uma questão da violência de Estado, a falta de transparência. Porque nessa soma de vulnerabilidades, estruturas essenciais para a nossa democracia, como políticas públicas e a sociedade civil, estão entre as áreas mais comprometidas no plano informacional. E essas brechas certamente serão exploradas pelos que se interessem em alijar o país aí de políticas sociais vibrantes e de uma sociedade civil combativa. Então o perigo parece abstrato, mas na verdade ele é muito concreto. Tá? Só para você ter aí exemplos para colocar na sua redação, em 2020 ataques cibernéticos no nosso sistema de justiça mais uma vez lembraram a sociedade brasileira de que a utilização de tecnologias de informação traz desafios de segurança. E uma das cortes mais importantes do país teve as suas comunicações internas, suas atividades e a sua prestação de serviços públicos comprometidos em um tipo de ataque sequestro ali de sistemas, normalmente para o pagamento de resgate. Então, as políticas, uma ideia para você colocar na sua redação é que as políticas que garantem os direitos fundamentais e os seus defensores estão à sua própria sorte no meio do faroeste, que se tornou a área de segurança da informação no país. Tá? Isso seria uma tese bem interessante de pôr na sua redação. Agora sim, imaginar as consequências disso dispensa assistir um filme de ficção científica. Tá? Porque além de parar o funcionamento de instituições, ataques como estes as enfraquecem. O escândalo, por exemplo, da Vaza Jato, na qual membros da força-tarefa mais conhecida do Brasil tiveram as suas comunicações divulgadas, ilustra por si só como a quebra da segurança das comunicações de agentes públicos é estratégico.
Mesmo que o caso tenha trazido revelações importantes, ele alerta, né, que outros agentes públicos podem estar sendo bisbilhotados, abrindo espaço para chantagem, enfraquecimento institucional, por exemplo. Contudo, corporações têm recursos financeiros e tecnológicos de ponta para lidar com esses incidentes. Setores militares ou ligados à segurança pública detêm prerrogativas legais e orçamentos. Então, impulsionados pelo mercado e pelas agendas na área da defesa e o combate à criminalidade, esses atores estão do lado mais forte. Então, por vezes, são estes os atores que conseguem estar do outro lado, como atores de cyberataques, aproveitando as brechas de segurança e operações de espionagem. Bom, do lado mais fraco parecem estar as políticas públicas, que estão distantes dos setores militares e da segurança, a sociedade civil, que somos nós, e os pequenos negócios. E é esse um dos elementos mais explosivos a serem combinados com a realidade brasileira. E olha só, a melhor maneira, né, para você exercitar tudo isso que eu te falei, você já sabe, é o quê? Escrever uma redação. Então, você tem que exercitar seus conhecimentos sobre esse tema que eu acabei de explicar. Agora que você já sabe como fazer uma redação sobre cyberataques, algumas ideias de argumentos e tese, inclusive, é o momento de você escrever sobre esse tema e enviar o seu texto para correção, certo? Bom, curtiu a nossa aula? Curtiu o Método 1000? Então não deixe de se cadastrar na nossa plataforma e se preparar ainda mais para o seu concurso. Um grande beijo e até mais!